Então, página 67, a gente vai começar expressões numéricas. Fiquem calmos que vocês já viram tudo isso. Na verdade, a gente vai juntar potência, vamos juntar raiz na equação. É só isso. Nada, obviamente, que vocês não saibam fazer. Tudo que está aí, vocês já sabem fazer muito bem. Então, fala, Aninha. Eu não aprendi isso, então... Não aprendeu? Então, se não aprendeu, você vai aprender agora, tá bom? Fique em paz que você vai ver que é bem fácil. E quando eu digo que é fácil mesmo. É só ser a Ana de sempre, né? Prestar atenção. Eu tenho certeza que no começo ela vai ficar balançando a cabeça, como sempre, né? Mas daqui a pouco ela está dançando e, obviamente, é isso que eu quero, tá bom? Bom, expressão numérica, página 67, diz lá. No Brasil, temos aproximadamente 600 espécies ameaçadas de extinção e vários projetos e organizações que colaboram para conscientizar e ajudar a mudar esse número. Acompanhe as atividades abaixo para calcular o número desse trabalho, obviamente, que eles alcançam. O projeto Baleia Franca já catalogou o dobro de 7 a terceira baleias do nosso território. O dobro de 7 a terceira. Então, a gente precisaria primeiro calcular quanto é 7 a terceira, para depois, obviamente, multiplicar por 2 para saber o número dessas baleias aí, obviamente, salvas, vamos dizer assim. O projeto Associação Amigos do Boto já devolveu metade do número catalogado do número de baleias ao seu habitat. Então, eu vou ter que descobrir quantas baleias voltaram para mim saber quanto é dividir por 2 a metade. Então, a metade do número de baleias corresponde à quantidade de botos. A meta da Associação Mico-Leão Dourado é atingir a raiz cúbica de 8 milhões de micos dourados. Então, a raiz cúbica de 8 milhões de micos dourados. Muito bem. O projeto On Safari já identificou o triplo do número do projeto de peixes-bois marinhos e de onças pintadas. Então, temos que ver lá quanto que foi cada um. O projeto Viva Peixe-Boi Marinho introduziu 7 ao quadrado. Pô, aí tá fácil, né? 49 animais na natureza. Apesar que é um número pequeno, né? Mas tudo bem. E o projeto Tamar. Esse é o nosso amado conhecido, né? O projeto Tamar protege mais de raiz de 36. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6 milhões de tartarugas. Então, repara que ele nos deu aí 6 dados, né? 6 dados referentes aí a animais que estão sendo devolvidos e salvos. Bom, primeiro exercício diz lá, nos quadrinhos acima foram apresentados alguns projetos que são executados no Brasil para a preservação de animais com risco de extinção. Realize as próximas atividades e descubra quantos animais estão sendo salvos por este projeto. Muito bem. Primeiro, complete os espaços abaixo com a quantidade indicada de cada animal. Bom, tartaruga. Quanto de tartaruga a gente tem aí salva? Então, o projeto Tamar protege mais de 36, raiz de 36, né? Raiz de 36 milhões de tartarugas. Então, você vai colocar lá, nas tartarugas, você vai colocar 36 milhões, tá? Não é o cálculo ainda. Ele quer primeiro que a gente resolva aí quanto deu isso. Então, vai dar 36 milhões. 36 e mais 6 zeros, que aí vai dar os 36 milhões. Coloca aí embaixo aí na tartaruga, tá bom? Professor. Oi? Aí não coloca a raiz, né? Não, só coloca a expressão, só coloca o número, tá, minha princesa? Tá. Professor, coloca dentro do quadradinho? Isso, dentro do quadradinho, tá, Vitorinha? Dentro desse quadradinho que tá aí. Bom, Mico-Leão Dourado, vamos lá ver quanto é que ele foi salvo. Foi salvo raiz cúbica de 8 milhões. Então, 8 milhões, coloque lá. 8 milhões vai dar 8 e mais 6 zeros. 8 milhões. Muito bem. Vejamos lá o boto. Ele diz que é, obviamente, o dobro. Vamos lá. Boto
já devolveu metade do número catalogado de baleias, tal. Bom, vamos ver quanto que é as baleias. A baleia é 7 ao cubo. Ele diz que devolveu metade desses organismos. Então, vai ser 2 vezes 7 ao quadrado, que é o dobro, né? Só que aí ele diz que é metade. Então, ó, 2 vezes 7. 7 ao cubo ou ao quadrado? 7 ao cubo. 7 ao cubo mais 2. É isso aí. Mais não, desculpa. Dividido por 2. Ele quer metade. Muito bem. Agora, por que eu coloquei 2 vezes 7 à terceira? Porque o projeto Baleia foi isso, né? Então, o projeto Baleia está dizendo lá, já foi catalogada o dobro, que é 2 vezes, de 7 à terceira. Só que de Boto, ele diz que é a metade desse valor. Então, eu tenho que colocar 2 vezes 7 à terceira dividido por 2, tá bom? Agora, o peixe-boi marinho. Esse está mais fácil ainda. Quanto foi? Peixe-boi marinho? 7 ao quadrado. Muito bem. A onça pintada. O que ele diz que foi a onça pintada? Ele diz que foi o triplo do peixe-boi marinho. O que é o triplo? 3 vezes. Quanto foi o peixe-boi marinho? 7 ao quadrado. Então, será 3 vezes 7 ao quadrado. E a baleia, que foi o primeiro que nós vimos. O dobro, o que é o dobro mesmo? 2 vezes, quanto? 7 à terceira. Perfeito. Agora, meus lindões de Jesus, naquela linha de baixo, na letra B, a gente só vai colocar a expressão, tá bom? Não vai dar para calcular aí, nós vamos ter que calcular, obviamente, fora daí. Muito bem. Então, você vai colocar tudo que eu disser entre parênteses, para a gente resolver cada um primeiro, para depois somar tudo e descobrir quantos animais foram salvos, beleza? Então, a primeira coisa, coloca entre parênteses. Agora, a gente vai colocar raiz cúbica. É cúbica ou é ao quadrado? Espera aí. Raiz quadrada. Então, é raiz quadrada de 36 milhões. Então, coloca aí a raizona grandona, 36 milhões. Muito bem. Fecha parênteses. Mais. Agora a gente vai colocar do mico-leão dourado. Quanto que foi lá do mico-leão dourado? É raiz cúbica de quanto? De 8 milhões, não é isso? Então, coloque entre parênteses. Raiz cúbica de 8 milhões. Fecha parênteses. Mais. Agora vamos fazer do boto. Quanto que foi do boto? Então, o boto, diz lá, você vai ter que colocar entre parênteses 2 vezes 7 à terceira dividido por 2. Fecha parênteses. Mais. Você tem do peixe-leão marinho. Quanto que foi do peixe-leão marinho? 7 ao quadrado. Então, coloca entre parênteses mais 7 ao quadrado. Fecha parênteses. Mais da onça pintada. Quanto que foi da onça pintada aí? 3 vezes 7 à segunda. Então, coloca entre parênteses. 3 vezes 7 à segunda. 3 vezes 7 à segunda. Fecha parênteses. Mais o da baleia, que é o último. Eita pega, hein? O da baleia ficou entre parênteses. 2 vezes 7 à terceira. Fecha parênteses. Igual. Agora nós vamos ter que calcular todos esses valores. Vou fazer na lousa para a gente fazer junto. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grava a cortina.
Eita, agora a luzinha apareceu, hein? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho, a raiz quadrada de 36, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou calcular separadamente, eu acho que era interessante você fazer isso no seu caderno também, porque aí não vai caber, tá? Fazer separadamente os cálculos para depois a gente somar tudo, tá bom? Vamos nessa? Então, ó, só um minuto, fica. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu te ensinei um esqueminha. Eu tenho 36 e eu tenho 6 zeros. Como é que a gente fazia mesmo? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo, que é a raiz quadrada. O número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36. Que número é? É o 6, tudo bem? Quantos 6 eu tenho? Eu tenho 6 números zeros. 6 zeros. Vamos dividir esse cara pela metade? Se são 6 zeros, vou dividir pela metade, vai dar 3. Então, eu tenho 6.000. Essa é a raiz de 36. Se eu multiplicar 6.000 vezes 6.000, vai dar 36.000. Beleza? 36 milhões aí. Tá bom? Bom, essa foi a primeira situação. Segunda situação, eu tenho 2 vezes 7 a terceira. Não, peraí. Eu tenho a outra raiz. Então, vamos fazer outra raiz. Agora, eu tenho a raiz cúbica de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Só que repara que agora é raiz cúbica. Que número multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8? Só pode ser o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui eu tenho o 2. Só que agora eu tenho 6 zeros. Ah, professor, eu vou dividir por 2? Vou dividir essa quantidade de zero por 2? Não. Ué, mas em cima se dividiu por 2? Isso aqui é a raiz o quê? Quadrada. Isso aqui é a raiz o quê? Cúbica. Então, eu vou ter que dividir por quanto? Por A 3. quantidade de zeros. Eu vou dividir por quanto? Por? Por 3. Por 3. Se eu tenho 6 zeros dividido por 3, eu vou ter 2 zeros. Então, aqui vai dar 200. 200 vezes 200 vai dar 4.000. 4.000 vezes 200 vai dar os 8 milhões aí que ele quer. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer o próximo agora. Qual é o próximo? 2 vezes 7 a terceira dividido por 2. Muito bem. Vou começar por onde? Vou começar pela potência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 dá quanto? 49 vezes 7 dá quanto? 39? Quanto? 49 vezes 7. 343. 43. Perfeito. Então, ó, 2 vezes 343, tudo isso eu vou dividir por 2. Agora, primeira coisa que eu vou fazer na ordem. Tem uma multiplicação primeiro, não tenho? Então, 343 vezes 2, que vai dar quanto? Dá pra fazer de cabeça, né? 686? 686. Só que eu vou dividir esse cara por 2. Não é o que ele quer? Que vai dar o quê? Esse mesmo resultado, né, gente? 343. Bom, primeiro resultado está aqui. Segundo resultado está aqui. Terceiro resultado está aqui. Bora lá, vamos para o próximo. Agora nós vamos para o peixe-boi. O peixe-boi é 7 a terceira. É a terceira a segunda? Segunda, burrão. 7 a segunda. 7 a segunda é quanto? Está fácil, né? 49. 49. Próximo resultado está aqui. Vamos fazer mais um. Agora eu vou para a onça pintada. É 3 vezes 7 ao quadrado.
Bom, nós já vimos que 7 ao quadrado é 49. Então, vai dar 3 vezes 49. Quanto é que dá 3 vezes 49? Então, 49 vezes 3 vai dar quanto? 147. 147, Rafinha. Muito bem. Muito bem. E está faltando o último, que é 2 vezes 7 à terceira. Quanto que vai dar isso? 7 à terceira, nós já vimos, ó, olha aqui, galera. Olha aqui o de cima, para você não ter que fazer conta. 7 à terceira vai dar 343. Só que ele quer 2 vezes. 2 vezes 343 vai dar 686. Então, aqui, esse valor vai ser 2 vezes 343, que vai ser igual a quanto? 686. Agora, o nosso papel é somar todos esses valores. Então, você vai somar os 6.000 mais 200 mais 343 mais 49 mais 147 mais 686. Quanto vai dar isso? Some tudo isso. 7.425. Perfeito. 25. Resultado disso, 7.425. Show de bola. Esse é o valor. Vigi, perdi para um. Você errou um valor? Não, é que deu 7.424. Foi por um mesmo, hein? Foi Vigi. por um. Mas tá bom. Ótimo. Beleza. Tranquilo, Edson. Aqui já fizemos essa situação. B já fizemos. Vamos para a página 68. Vamos lá. Verificando a sua compreensão. Muito bem. Bora lá. Segundo exercício. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, existem cerca de 10 vezes 7, tudo isso ao quadrado, espécies de mamíferos ameaçados em extinção. Aproximadamente 3 elevado a 4 espécies de répteis e raiz de 1.681 espécies de anfíbios. Calcule os radicais, as potências e a xi, o total de espécies em extinção citadas acima. Muito bem. Ele quer que eu some todos esses valores. Bora lá trabalhar? Presta atenção, então. Vamos lá. Posso apagar aqui, né? Esse cara aqui nós já fizemos. Então, ó, vamos entender o que o exercício quer? Ele quer que eu some todas essas coisas. Que coisas? Presta atenção. 10 raiz de 7, tudo isso ao quadrado. É isso que ele quer. Muito bem. Mais, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 à quarta, e eu quero mais a raiz de 1.681. Isso é raiz quadrada. Muito bem. Esse aqui está fácil, esse aqui vai dar trabalho, mas está fácil. Esse aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Olha para mim, por favor. Bom, isso aqui é uma multiplicação, certo?
Isso aqui é potência 2. Olha para mim agora, gente. Esse 2 vale tanto para o 10 quanto para a raiz quadrada de 7. Então, eu farei aqui, preste atenção, 10 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Mais 3 à quarta, mais a raiz quadrada de 1681. Olha para mim agora, por favor. 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10 dá quanto? 100. 100. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer com esse cara aqui? O que eu posso fazer com esse cara aqui? O que você tem aqui? O 2. O que você tem o 2 aqui? Você pode fazer o quê? Você pode cortar. Você pode fazer isso aqui, ó. Cortou aqui com aqui. E vai ficar o 7. Professor, presta atenção. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, eu vou colocar um 7 ao quadrado aqui. Quanto que é 7 ao quadrado? Não é 49? Então, ó, raiz quadrada de 49. Dá quanto? 7. Olha aqui, é só cortar os valores. Lembra que nós já vimos isso antes das férias? Dava para ter que cortar, tá bom? Muito bem. Mas, quanto que é 3 à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Quanto é que vai dar? 81. 81. Show de bola. Mas, qual que é a raiz de 1681? Ele tem que ser o número terminado em 1. Porque deu 1 aqui, ó. Então, aqui pode ser o 11, mas é pouco. Pode ser o 21, também é pouco. 31 pode até ser. 31 vezes 31 vai dar 961, é pouco. Vamos ver o 41. 41 vezes 41, opa, 1681. Então, aqui vai ser o 41. Agora, olha aqui para mim, por favor. Eu ainda tenho primeiro uma coisa para fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicação. 100 vezes 7 vai dar 700, mais 81, mais 41. Quanto que vai dar isso, essa sominha? $822. Perfeito! 822. Show de bola! Fechou! Lindão de Jesus. Muito bem. Bom, terceira questão eu não vou fazer agora. Nós vamos fazer daqui a pouco, na nossa segunda aula. Eu tenho 7 minutos para terminar essa aula. Eu vou fazer o exercício 4, tá? Então, faremos o 4º exercício. Nos projetos de preservação de animais em extinção, a contagem desses animais é feita de tempo em tempo para estimar se a população dessa espécie está aumentando ou diminuindo. Para saber mais sobre essa situação, leia as informações que foram enviadas por um biólogo. Em uma das etapas foi possível catalogar 2 raiz quadrada de 25, onças sem marcadores e 7 onças com marcadores. O que é marcadores? São chips que estão dentro deste animal e que, obviamente, ele emite um som e você pode saber onde o bicho está, tá? Isso é muito utilizado aí na natureza, tá? Então, ele disse que essa situação foi raiz quadrada de 25, sem marcadores, e 7 animais com marcadores. Muito bem. Para estimar a quantidade de animais, primeiro delimitamos a área em estudo. Muito bem. Bom,
No primeiro dia, 4 ao quadrado onças pintadas foram catalogadas e nelas foram colocados marcadores. Além disso, mais 3 onças sem marcadores foram vistas percorrendo a mata. Muito bem, fechou. Letra A. Reescreva as informações dadas, formando o enunciado e criando uma pergunta que seja possível identificar a quantidade de onças catalogadas. Então, isso é língua portuguesa, a gente vai ter que descobrir quantas ondas foram catalogadas. Não importa se foi marcado ou não. Acabou. É isso que a gente vai fazer. E na letra B, registre a expressão numérica que apresenta essa situação. Descreva, resolva a expressão para encontrar a resposta da pergunta elaborada por você. Muito bem. Então, vamos lá na primeira orientação. Em uma das etapas, foram catalogadas quantas onças pintadas? Raiz quadrada de 25. Isso, ó. Raiz quadrada de 25. Mas quantas onças sem catalogar foram encontradas? 7. Mais 7. Show de bola. No último dia lá, no primeiro dia, 4 ao quadrado onças pintadas. Então, 4 ao quadrado foram encontradas catalogadas. E quantas estavam sem ser catalogadas? 3. Muito bem. 3. Acabou a minha dificuldade. Olha aqui. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Muito bem. Mais 7. Mais. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16. Mais 3. Quanto é que vai dar isso? Ó, 7 21. deu 10. 31. 10 por 16 deu 26. Mais 5, 31 onças foram encontradas neste ambiente. Beleza? Ana, eu não falei para você que era fácil, Ana? Eu falei para você. Pode balançar essa cabeça agora, vai. Mas de felicidade, vai. Falei que era fácil. Agora, meus amores, exercício 3, a hora que nós voltarmos, eu vou fazer todos esses exercícios com vocês, tá? Então, nós vamos fazer isso no seu caderno, devagarzinho, tranquilo, para ir tirando as dúvidas de vocês. Então, esse nós vamos fazer junto. Beleza? Tranquilo? Só que isso só na nossa segunda aula, porque, infelizmente, esta já está terminando. Faltam 2 minutinhos e pouquinho. O professor vai finalizar essa aula e na terceira aula de vocês a gente retorna com força total para a gente fazer esse exercício 3. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo. É daqui a pouco, meus lindões de Jesus. Tchau, professor. Tchau, Professor. Tchau, Tchau, amor.